Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Hoje eu separei um dizer popular, mas muito popular mesmo. Não seria popular, né, irmãos? De boas intenções, o inferno está cheio. Estava vindo com a Marissa, eu falei assim, você já ouviu esse ditado? Ela falou assim, já. Muita gente já ouviu, né? Quando a gente encontra alguém se desculpando por não ter conseguido alcançar, olha, minha intenção era essa, aí sempre tem um irônico que diz, de boa intenção o inferno está cheio, ou seja, só de intenção não dá para resolver nada. Queridos, e hoje marquei um encontro com o filho mais velho, ou melhor, com o irmão mais velho do filho pródigo. Hoje o pau vai torar para esse cara aqui. Porque eu sempre quis falar só dele. Não dá, a gente pega a parábola do filho pródigo, ela é grandona, né? E o filho pródigo chama bastante atenção. E o irmão mais velho fica lá no final da parábola. Aí eu separei só esse final da parábola para a gente poder aprender, irmãos. Aprender aqui com a palavra de Deus, como não fazer, como não adorar a Deus, como não se relacionar assim com o Pai ou com os nossos pais. É muito interessante essa passagem bíblica. Então abra a tua Bíblia aí em Lucas capítulo 15, deixe-a aberta a partir do versículo de número 25, tá bom? Deixa aí, ou então o seu app, você que está em casa, acesse aí, abra a tua Bíblia e deixa aí aberta Lucas 15, versículos 25 em diante. Já já a gente chega aí nesse texto. Existe um objetivo, irmãos, um objetivo de Deus para as nossas vidas, explícito assim em letras garrafais em um versículo bíblico, que é Efésios capítulo 4, versículo 13. Olha o que Efésios 4, 13 diz, apenas ouça, para você não perder o outro texto, a não ser que seja craque aí, muito rápido, para você ir lá e voltar. Aí você pode ir lá em Efésios 4:13, mas preste atenção no que está escrito, ou então se o grupo colocar aqui, você vai ver, até que, o objetivo de Deus para as nossas vidas, preste atenção, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Algumas Bíblias dizem assim, a estatura do varão perfeito. O objetivo de Deus, esse ápice, essa excelência, no nosso relacionamento com Deus, Deus está sempre colocando algo à frente para que alcancemos, até que cheguemos lá, até que cheguemos a esse alvo divino nas nossas vidas. Então esse é o objetivo de Deus. A vida vai cuidar de revelar, queridos, para nós, preste bem atenção, se estamos indo nessa direção ou não, se estamos buscando isso que Deus está buscando, coloca para nós ou não. Esse ditado, de boas intenções o inferno está cheio, ele vai mexer com isso, ele vai te deixar, vai fazer você lembrar de duas palavras-chave que muitas vezes, olha aqui para mim, muitas vezes, na verdade, seria bom que fosse todas as vezes, só Deus e o indivíduo pode julgar. Que duas palavras-chave são essas? A intenção, diga comigo, intenção, e a motivação, diga motivação. Só Deus e você, muitas vezes, Deus vai saber exatamente qual é a sua intenção, qual é a sua motivação. Você muitas vezes talvez não saiba. Houve um tempo, eu tive uma experiência com isso, houve um tempo que para estimular a igreja a ler a Bíblia, eu fazia muitas propagandas das quantidades de vezes que eu tinha lido a Bíblia, e falava tal, mas um dia, irmãos, eu fui tocado pelo Espírito de Deus, eu levei assim uma exortada, foi muito interessante, porque a minha motivação não estava mais
tendo harmonia com a minha intenção. A minha intenção era que as pessoas lessem a Bíblia, mas a minha motivação era eu ser admirado pela quantidade de vezes que eu li a Bíblia. Aí eu ouvi a doce voz do Espírito dizendo: pare de falar quantas vezes você leu e comece a tentar praticar as vezes que você leu. Olha que cacetada, velho. Falei: calma, Deus, pega leve, o Senhor conhece a minha intenção. Falei: mas a sua motivação era exatamente outra. Falei: então parei, irmãos, sobre quantidade de leituras bíblicas. Ainda me faz bem dizer quantas vezes, mas eu só respondo no particular. Se você quiser saber, eu vou ficar muito feliz de falar para você, mas você tem que me perguntar no particular. Aqui eu não falo mais, por conta da motivação. Vocês entenderam isso? A intenção é que vocês leiam a Bíblia, mas a motivação é essa, de que, puxa vida, hein? Olha, só que estava pegando mal, porque olha, a proporção da quantidade de leituras bíblicas com a prática do que estavas lendo, estava meio longe, irmãos. Então, pastor, fica na tua, menos, vá para casa. Então, queridos, é disso que quero dizer para vocês. Por quê? Porque nós estamos diante de um Deus, que Jeremias 17:10 diz assim, eu sou o Senhor que sonda o coração, e examina a mente, para recompensar a cada um, de acordo com a sua conduta, de acordo com a sua intenção, de acordo com a sua motivação. Isso é com Deus e conosco. Seria muito bom que nós estivéssemos preocupados com isso. E as minhas intenções, elas não podem ser apenas teorizadas. Eu tenho que colocar a prática e a atitude naquilo que quero, porque de boa intenção, segundo esse ditado popular, o inferno está cheio. Quero examinar com vocês esse ditado, irmãos, aqui entre nós. O indivíduo que fez esse ditado, ele passou muito longe do que a palavra de Deus diz sobre essa realidade. Primeiro, quem foi lá? Esse cara foi lá no inferno para encontrar algo que ele não iria encontrar lá, porque no inferno não estão as atitudes, no inferno não irão as ações, no inferno irão os atores. Quem faz, não o que fez. O inferno não está cheio de boas intenções, não tem boas intenções no inferno. E essa realidade chamada inferno, que está meio fora, ninguém está falando muito sobre isso, é uma realidade explícita na palavra de Deus. O inferno existe, para você nunca esquecer onde ele está. O GPS humano não vai te indicar, mas a Bíblia te dá um norte. O inferno está no final de uma vida sem Jesus Cristo. Ao final de uma vida sem Cristo, estará o inferno. Você pode se dar muito bem aqui na terra, você pode ganhar o mundo, você pode ser a maior estrela, sem Jesus. Você pode arrebentar, mas você vai se dar muito mal se você morrer sem Ele. Jesus nos apresentou esse lugar. Em Mateus capítulo 25, versículo 41, ele diz assim: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda. Se você pegar o capítulo 25 de Mateus e ler inteiro, você vai encontrar ali uma revelação de como vai ser o julgamento final. Eu pincelei só esse versículo para apresentar para vocês o que Cristo apresenta para nós. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, aparte-se de mim,
para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Um lugar que não fora preparado para ser humano. Pessoas vão para lá, as pessoas, não as suas intenções. Jesus continua dizendo, no capítulo 23 de Mateus, quando Jesus faz uma censura aos escribas e fariseus, por 2 vezes ele é muito contundente, ele está falando de maneira assim, chamando a atenção daquelas pessoas. Olha o versículo 15 de Mateus 23, ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorre a terra para fazer um convertido, e quando vocês conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Jesus estava meio bravo aqui, né, em Mateus 23, gente. Olha o versículo de número 33 de Mateus 23, serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? O inferno existe, Jesus apresentou ele para nós. Então, o inferno não está cheio de boas ações, o inferno estará cheio, ou está cheio, de maus atores, de pessoas que executam as intenções que são apenas teorizadas e não praticadas. Queridos, bora lá então. Agora vamos lá para Mateus. Você está aí em Mateus, né? Ou melhor, em Lucas, né? Bora lá. Vamos aprender como não ser e fazer com esse rapaz. Que rapaz é esse? Se você for ler todo o capítulo de Lucas 15, que eu recomendo que você leia, você vai encontrar ali 3 parábolas que Jesus estava contando, e a gente ainda vai falar sobre a motivação de Jesus para essa parábola. Mas bora lá, vamos aprender a não ser e nem fazer como esse rapaz. Versículo 25 de Lucas 15, por favor. Versículo 25 de Lucas 15. Enquanto isso, a Bíblia diz, enquanto isso o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhes, o que está acontecendo? Ele respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. Ele continua, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito, para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou com os teus bens, com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Queridos, olha só, olha o risco que as pessoas correm de ter um relacionamento. Eu estou ouvindo essa palavra agora em termos de relacionamentos de casais, né? Relacionamento tóxico. A internet ajuda a gente a se modernizar, né? Ai, que relacionamento tóxico. Um relacionamento tóxico com Deus, um relacionamento tóxico com pessoas importantes na sua vida, um relacionamento errado. Quais são as características que você vê no comportamento desse jovem, do irmão mais velho? Pastor, do que está se tratando? Está se tratando da parábola do filho pródigo, lembra? O filho pródigo que pediu a herança do pai. Vocês lembram o significado da palavra pródigo, não é? Que é, quem lembra? Gastador, não é aquele que volta. A palavra pródigo quer dizer gastador. Muito bem, gente. Esse é o final dessa história, do filho que foi, gastou tudo e agora está voltando e é recebido com o pai. Olha a reação de quem nunca foi, olha a reação de quem nunca desviou, olha a reação de quem ficou todo o tempo, olha a reação
de quem ficou todo o tempo na casa, mas com a motivação errada e com as intenções erradas. Primeira coisa que ele comete, na minha opinião, de erro: ele chega, ele vê a festa, ele estava no campo, ele estava trabalhando, ele estava cumprindo as suas tarefas, aí ele vê uma festa, ele chega, ele, em vez de falar com o pai diretamente, ele vai conversar com a galera que gosta de ver o circo pegar fogo, vai falar com o servo. Irmão, eu vi esse servo aqui, eu falei, esse carinha estava querendo treta, sabe por quê? Por causa da expressão que ele usa. Versículo de número 26, então ele chamou um dos seus servos e perguntou: o que está acontecendo? Olha a palavra do servo. Ele respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo. Cara, esse cara está dando os detalhes assim, só para falar, ó, tá vendo? Tem gente assim, que quer trazer a confusão, que quer nos chamar a atenção para aquilo que é suspeito. Ó, não sei não. Gente, tome cuidado com isso, tome cuidado com isso. A sua atenção só é chamado pelo que está faltando, pelo que vai dar encrenca. Ninguém está vendo isso, mas eu estou vendo. De mim ninguém sabe, essas coisas assim. Esse filho, em vez de falar com o pai, vai conversar com quem quer ver o circo pegar fogo. E a sua reação, irmãos, mostra como nós não devemos servir a Deus. Se a motivação sua é essa, não faça isso. Olha o que ele diz, queridos. Aí vem o versículo que eu coloquei no banner. Eu gostaria de desafiar você, quando você receber o banner, dá uma lida no versículo, porque ele já te dá uma dica. Ele já te dá uma dica do que vai rolar aqui. Eu estou falando isso porque alguns queridos já confessaram, falaram: pastor, não lê não, eu não vou perguntar diretamente para você, mas seria bom você ler o versículo que fica no banner lá, ó, Lucas 15, 29. Esse rapaz, irmãos, olha só, a Bíblia diz que depois que ele recebe o recado, olhe para o versículo de número 28, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai insistiu com ele. Olha o que acontece conosco, e muitas vezes você não sabe em que nível que está a sua relação com Deus, em que nível que você está em termos de sensibilidade. Aquele menino, o irmão mais velho, ficou cheio de ira, porque a perspectiva que ele tinha na relação com o seu irmão e com o seu pai, era uma relação material. O quanto você está gastando, o quanto você gastou, o quanto o Senhor deu para ele, o Senhor só faz isso para ele. É interessante, em algumas crises que eu enfrento em aconselhamento, principalmente acontece isso conosco, os homens. Os maridos vão conversar comigo, eles dão, irmãos, uma das primeiras coisas que eles fazem é dar uma lista de quantas coisas ele dá para a esposa. Pastor, eu dei para ela um carro, eu dei para ela isso, e viagem, tal. Aí o infeliz recebe a perguntinha: mas você se deu para ela? O que você tem é fácil dar, mas o que você dá geralmente junto com o que você tem. Se são só coisas materiais, você só dá você como material. Então esse filho está nessa relação, irmãos. Olha o que ele diz, ele se enche de ira, olha a reação dele. Irmãos, não dá, olha aqui para mim, porque eu não quero falar com anjos aqui não. Eu não quero falar aqui com super crentes, com pessoas com cara de, assim, nada, isso aí não acontece comigo.
nós reagimos negativamente a algum insucesso de algumas pessoas. Muitas vezes não bate no nosso coração, mas o meu desafio é: lute contra isso, fale com Deus sobre isso. Fala: Senhor, eu não devia ter sentido isso. Fale só com Deus, porque para as pessoas você nunca vai assumir, mas converse com Deus. Não aceite quando você fica com raiva porque alguém se deu bem, porque Deus está abençoando alguém, porque a pessoa não aconteceu o ruim que você estava esperando com a pessoa. Muitas vezes você não pode evitar isso, mas lute contra isso. Não se exponha para qualquer pessoa antes de se expor para Deus. Deus, esse negócio não bateu bem no meu coração, não bateu. Eu senti raiva, eu senti inveja, eu senti ciúmes, eu estou desconfiado disso. Esse homem, ele deixa bem claro assim, ele fica irado, ele não quer entrar: eu não vou entrar nessa festa. Faz beicinho, fica lá fora, cruza o braço. O pai vai lá insistir: filhão, entra aí na festa. Não, não vou. Já pensou, irmão? Você já viu isso? Você já fez isso? Deixar bem claro o quanto você está insatisfeito. E algumas vezes a gente não consegue disfarçar quando está diante de uma pessoa. O cara comprou um carro, vai mostrar para o amigo fala assim: mas é preto, né? Preto, quando risca, aparece muito. Cara, vibra com o carro do cara que é preto, não vai lembrar para ele que quando risca aparece. Você não percebe que isso é uma insatisfação? Caramba, ele comprou um carro. Sabe, você tem que se policiar. Esse homem está aqui, querido, cheio de ira, porque não tinha compreensão, não conhecia o pai que tinha. E olha os argumentos dele, vai piorando, irmãos. A vida cuida, que o pastor falou no começo. A vida cuida, isso é com você e Deus. A vida cuida para revelar quem somos nós. Se você tiver coragem de enfrentar as suas limitações, se você tiver coragem de enfrentar as suas maldades, se você quiser ser maduro, se você quiser alcançar o objetivo de Deus para a sua vida, encare isso. Encare isso. Deus não vai colocar um fardo que você não aguenta carregar. Você não vai ser uma pessoa impecável, mas é muito bom a gente lutar contra as nossas limitações. Vamos continuar olhando, versículo de número 29. Mas ele respondeu ao seu pai, depois do pai disse: vai, filhão, entra aí, por favor, é seu irmão, né, tal. Olha como as expressões desse jovem mostra o que ele tinha no coração. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo. Pronto. Queridos, Deus não se relaciona com escravos. Nós somos filhos, nós somos herdeiros, e o Espírito Santo de Deus coloca dentro de nós uma vontade, um prazer de servir ao nosso Pai. Por quê? Porque o mundo está dividido em duas categorias de pessoas: os servos de Deus e os filhos de Deus. Nem todo servo é filho, mas todo filho de Deus o serve com prazer e amor. Um filho de Deus, um relacionamento saudável com Ele, quer fazer as coisas para Ele, quer agradá-lo, sem necessariamente colocar Deus na parede. Ó Deus, eu fiz, e agora? O Senhor não vai liberar a bênção aí não? Esse jovem diz exatamente isso. Ele é o filho, ele é o filho mais velho, ele é o primogênito. Mas ele diz: eu faço para ti, sempre te servi, e fiz isso como um escravo ao teu serviço. Nunca desobedeci as tuas ordens. Queridos,
Nunca se esqueça disso. Nem todo servo de Deus é filho, tá? Mas todo filho de Deus serve ao Pai, e quando não serve, ele conta com a compreensão do Pai, mas ele tem essa relação de intimidade com o Pai, que quando ele pisa na bola, ele procura o Pai. Quando ele está com algum problema, ele vai falar com o Pai, ele não vai conversar com um empregado que quer ver o circo pegar fogo. Não que todos os empregados querem ver o circo pegar fogo, tá? Tem alguns que põem fogo no circo mesmo, ele não quer ver. Irmãos, continue olhando para as minúcias dessa reação desse cara. Cheio de ira, com essa expressão de que serviu ao pai, um herdeiro serviu ao pai como se fosse um escravo. Tudo que ele fazia, meu pai tem que ver isso. Se ele arrumava a cerca da fazenda, olha, eu deveria estar mandando, eu não devia estar fazendo isso. E outra, ele tem mais um argumento: eu nunca desobedeci às tuas ordens, e o Senhor nunca reconheceu o que eu fiz. Relacionamento com Deus, queridos, não tem dívida da parte de Deus. Deus não te deve nada, nada. Ele não tem nenhuma dívida com você, porque tudo que você faz, tudo que você tem, tudo que você é uma dádiva dele, é um recurso dele, é a herança dele. Você só precisa glorificá-lo, você só precisa reconhecer isso, você só precisa ter essa consciência de que nada, na dica de nada é seu, nem a sua vida não pertence a você. Você é uma criatura de Deus, que Ele quer que você suba de categoria, passe a ser filho de Deus, e depois de ser filho de Deus, você recebe toda a herança que Ele tem para você. Olha o que ele continua dizendo: mas tu nunca me deste nem um cabrito. Tadinho, se contenta com pouco, um cabritinho só. Eu não quero um cabritinho só, pai, mata uns 10 carneiros aí. Se contenta com pouco, sabe, ele é mesquinho. Eu te sirvo como um escravo, nunca desobedeci a lei, e o Senhor nunca me desse na dica de nada, não deu um cabritinho para mim. Olha que mimizinho, olha que beiçudo, olha que porra de cara é esse? Pessoas assim, você já olhou para dentro de si? Você é mesquinho assim, você é mesquinho assim, você faz questão, você quer jogar em rosto, você quer deixar bem claro o quanto você fez e não é reconhecido. Tome cuidado com isso, tome cuidado, vigie, olhe para dentro de si. Irmãos, isso é coisa de quem quer crescer, quer ser maduro. Isso é para quem quer entrar no objetivo de Deus, até que cheguemos à estatura do varão perfeito. Efésios 4:13. Nós vamos continuar olhando, irmãos. Nunca deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Percebe? O cara que só gostaria que as coisas fossem para ele, para a turma dele, para a galera dele, para os outros, nada. Fazer uma festa aqui com todo mundo. Irmãos, ele não conhecia o coração do pai, ele não conhecia o pai a quem ele se relacionava. O pai deixa bem claro que não é assim, e ele continua revelando. Olha só esta palavra perigosíssima. Isso aqui acontece muito entre pais, os pais, quando o filho dá uma pisada na bola. Mas quando volta para essa casa esse seu filho, olha ele se eximindo de quem ele era, do filho pródigo. Não é isso que alguns pais falam? O que aconteceu? Teu filho pisou na bola de novo. Você viu o que seu filho fez? Você viu o que a sua filha fez? Você viu o que o seu filho... É interessante, essa
é uma prática que muitos, na hora da raiva, quando está cheio de ira, passa o filho para a esposa, ou passa o filho para o pai. E esse menino tem essa reação, né? Esse seu filho, que esbanjou tudo, os teus bens, com as prostitutas, agora sabe o que o senhor faz? O senhor vem e mata o novilho gordo para ele, e para mim, na dica de nada. Você percebe como esse jovem não conhecia o pai que tinha? Se você for olhar um detalhe, irmãos, se você for olhar um detalhe na parábola, quando o homem divide a herança e dá para o filho mais novo, ele também entrega para o filho mais velho, ele distribui para ambos. Além de não conhecer o pai, ele não desfrutava da relação com o pai, ele não servia aquele pai adorando, ele servia para ser reconhecido, ele servia como empregado, ele servia querendo um cabritinho. Irmão, você percebe? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, olha como a Bíblia é rica. A reação deste filho é uma resposta. Por que Jesus está contando estas parábolas? Volte aí para o versículo 1 e 2 e 3 de Lucas, do capítulo 15, o capítulo 15, versículo 1, 2 ou 3, o que Jesus está falando? Olha, vocês fazem exatamente isso, olha só, e chegavam a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Percebe? Aí a Bíblia diz assim, por conta dessa reação, ele lhe propôs estas parábolas dizendo, aí Jesus conta a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Irmão, sabe como igreja, olha aqui, como igreja, nós devemos tomar muito cuidado, para olharmos para as pessoas, e rotulá-las, como não merecedoras da graça de Deus, porque é uma prostituta, porque é um homossexual, porque é um mendigo, porque é um ladrão, porque é um adúltero, porque é uma adúltera, porque é mentiroso, porque é mentirosa, porque não cumpriu as regras, porque pisou na bola. Irmãos, a quantidade de pecado que uma pessoa comete, chama a atenção da misericórdia de Deus, porque Deus quer tirar a pessoa dessa situação, e deveria chamar a sua atenção e a minha atenção, para que eu lute contra todo o preconceito que eu tenho, contra o pior pecador que Deus coloca na minha frente, que quando a minha disposição, preste bem atenção isso, quando a minha disposição é me afastar desse pecador, é porque eu sou pior que ele. Lute, pode lutar, lute contra isso, lute contra as suas limitações. Eu acho impressionante, Jesus, a mesma reação dos hipócritas, dos fariseus lá, que estavam julgando Jesus, foi a mesma reação do filho mais velho, do filho pródigo. Ele, como é que o senhor faz isso para esse cara, pai? Ele acabou com a sua herança. Quem acabou, cara? O pai dividiu para os dois o que merecia, ainda tinha muito mais, porque está se tratando de Deus aqui. Os recursos de Deus são inesgotáveis, não acaba. O quanto você precisar, e Ele avaliar, Ele vai te dar. Não é o quanto você quer, não, é o quanto você precisa. Ele tem para te dar, e o que você precisa é na avaliação dEle. Irmãos, aqueles homens iguaizinhos ao filho mais velho não conheciam as intenções de Jesus, que era sempre acompanhada com a principal motivação, a de salvar as pessoas do inferno, e de salvar as pessoas dos seus infernos, porque a gente vive alguns infernos aqui, alguns momentos difíceis,
A Bíblia deixa bem claro então que Jesus tinha a ação, ou melhor, ele tinha a intenção e tinha a motivação e a ação certa. Havia uma harmonia, que nós devemos buscar essa harmonia. Jesus recebe pecadores e come com ele, mas para quê? Mas para tirarem eles daquela situação. E o que chamou a atenção dos fariseus e dos religiosos, e o que tem que chamar a atenção da igreja, irmãos, o que significava aquilo que Cristo estava fazendo. Para um judeu, comer juntos é uma honra. Quando você come, chama alguém para almoçar na sua casa, na mente do judeu, a mentalidade bíblica, o porquê que eles ficaram tão ofendidos com a ação de Jesus, porque não era só comer era oferecer paz, era uma declaração de confiança, era uma declaração de amor, nos momentos que se chamava um parente, um amigo, não era só para comer e beber, é para deixar bem claro o quanto eu te amo, eu preciso do seu perdão se eu te ofendi, e a pessoa se sentia motivada a pedir perdão se ela tinha ofendido o seu anfitrião. Era interessante demais. Então uma declaração de paz, uma declaração de confiança, de fraternidade, usavam esses momentos para liberar e pedir perdão. Compartilhar uma refeição, irmãos. Por que Jesus comia com os pecadores, com os publicanos, fariseus, ou melhor, com todos também, até os fariseus? Porque ele estava oferecendo vida, e oferecer alimento é oferecer vida. E qual que era a tática de Jesus? O alvo dele, fazer dos piores os melhores. Vamos aplaudir o Senhor por isso? Tática de Jesus, fazer da gente, fazer de cada um de nós, uma pessoa melhor. Por isso, irmãos, que a nossa vida tinha que ser muito mais dinâmica. Ela não poderia ser esse marasmo que algumas vezes a gente entra. Ela não poderia cair numa rotina, sabe por quê? Eu acordaria de manhã com um objetivo: eu preciso ser melhor hoje do que eu fui ontem, como pessoa. Eu preciso ser um melhor pai, um melhor esposo, um melhor filho, um melhor empregado, um melhor patrão, um melhor amigo. A nossa vida, irmãos, era dinâmica, sabe por quê? Porque eu começaria a pedir para Deus isso: Senhor, o que eu preciso? É maravilhoso isso. Por quê? Porque esse é o objetivo de Deus. Efésios 4:13, por favor, você tem que decorar esse versículo, para que cheguemos até a estatura do varão perfeito. Irmãos, Jesus atraía os piores para fazer deles melhores, e coloca dentro dele esse anseio. Amanhã de manhã você vai acordar, olhar para o espelho e falar: e aí, poderoso, eu sou o cara que você queria ser, desde que você queira ser uma pessoa melhor, que glorifique a Deus. Servir a Deus para impressionar e não para adorar vira um fardo, irmãos. Servir a Deus para mostrar para os outros o quanto você serve vira um fardo, porque os que adoram vibram com o seu amor e a sua misericórdia, festeja com a restauração, a libertação, as curas. Vai lá, come o bezerro cevado juntos. Massa, irmão, que você voltou, que legal, nosso pai é rico. O pai deixa bem claro assim: meu filho, você está sempre comigo, você está sempre mesmo com Deus. Aquele menino não estava sempre, estava ali, presente, mas a alma, o espírito dele estava longe dos princípios daquele pai. Você viu esse pai, irmãos? Esse pai é Deus. O pai da parábola do filho pródigo é Deus, é um ser humano tomando atitudes divinas. Esse pai é Deus, sabe
filho está pedindo isso, ele sabe o que vai acontecer. E eu quero terminar aqui, irmãos, com as últimas expressões dessa parábola. E em nome de Jesus, busque dentro de você essas reações mesquinhas, essas atitudes que te apequena, que te deixa uma pessoa medíocre, que te deixa uma pessoa hipócrita, que nos deixa assim. Sabe por quê? Porque é preciso fazer algumas coisas, é preciso mudar a nossa postura, é preciso realmente crescer, buscar o objetivo de Deus. Olha o que o pai disse, versículo 31, disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu, tome posse disso. Hoje a Ludivânia já lançou uma bênção aí, você pegou. Levanta suas duas mãos para o alto assim e receba isso, ó. Tudo que Deus tem é seu. Diga: eu recebo. Pega que nem a Ludivânia ensinou. Você fez assim, né, Lud? Vamos aplaudir ao Senhor por isso. Tudo o que eu tenho é seu. Agora olha o versículo de número 32. Eu gostei muito dessa expressão. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos. Irmãos, celebrar, alegrar com o que Deus está fazendo, com a cura, com a restauração e principalmente com o perdão. Eu falei para um amigo essa semana, ele preocupado com o que havia feito, eu disse para ele assim: olha, eu estou do lado de Deus na sua vida, porque se você está vivo, Deus permitiu que você estivesse vivo, então eu não vou te matar. Eu estou do lado de Deus na sua vida, pode contar comigo, bora. Sabe por quê? A gente tinha que confiar assim, irmãos. Se Deus não fez nada ainda, não faça você. Saiba que Deus está no controle. Olha só o que esse pai diz: mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque o seu irmão, eu acho legal isso, ele devolve para o filho, né? Você viu lá o irmão mais velho? Esse teu filho, agora o pai fala: esse seu irmão. Ah, mas a Bíblia é a Bíblia, né? Que maravilha, irmãos, que maravilha. Esse seu irmão, olhe para o seu irmão, veja a situação dele, veja em que ele estava. O cara estava passando fome, o cara estava querendo comer comida de porco, o cara estava vivendo numa draga danada, ele não precisava mais que alguém o empurrasse para baixo, ele tinha que ser puxado, ele tinha que ser resgatado, e a especialidade de Deus, pegar o pior e fazer com ele o melhor. Por isso que Deus colocou sobre aquele homem as vestes, no seu dedo o anel e no seu pé as sandálias novas, porque era o que ele precisava. E ele diz então, porque esse seu irmão, irmãos, olha que coisa, olha que revelação, ele estava morto. Você percebe isso? Pessoas mortas espiritualmente, pessoas que estão mortas, e de repente recebem o impacto do amor de Deus, levanta os olhos, Deus a chamando para ela olhar para a frente e para cima. Não vem você junto com o diabo dizer para ela o quanto ela não merece, para ela olhar para trás, para ela ver o quanto que ela fez. Esse seu irmão estava morto, ele estava perdido, ele estava totalmente destruído, e resolveu voltar, e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. Irmãos, a gente tem que vibrar com isso. A gente não pode ficar decepcionado como este menino ficou. Que doideira, gente, se decepcionar com o amor de Deus. Como é que Deus perdoa essa pessoa? Pois é, Ele perdoa, e Ele vai perdoar todos aqueles que o procurarem. O seu pecado, olha aqui para mim, os seus erros e os erros de qualquer pessoa
não são maiores do que o amor de Deus por ela. Não são maiores. Não existe nada maior do que o amor de Deus na face da terra. Por isso, confie no amor de Deus. E se o indivíduo está vivo, se a prostituta está viva, se o ladrão está vivo, se o pederasta está vivo, se o bandido está vivo, Deus ainda vai dar oportunidade para ele sair da sua morte espiritual. Fica em